Interessante nós começarmos já, e mesmo assim já estamos um bocadinho atrasados, mas também tínhamos de pensar que as pessoas ao entrar faziam barulho e é melhor assim. Eu, portanto, já chamei os elementos mesmo, como me acompanho, tenho toda esta honra, todo este prazer de estar aqui, de ter os amigos comigo, esta também uma festa depois, que é festejar o 36º livro, é bom, é agradável. Portanto, eu vou dar a palavra ao anfitrião aqui da escola, professor Dr. Henrique, que vai dizer algumas coisas e depois passo a palavra aqui ao apresentador desta minha obra e depois ao vereador. Eu não me vou alongar muito. Cumprimento as pessoas, dou-lhe as boas-vindas. Queria naturalmente dar uma palavra muito forte ao Tabar Ribeiro. Eu acho que todos concordarão comigo que é um ícone da cidade. Este senhor, por parte da escola, merece-nos muito, por muitas razões, que não vou aqui tecê-las, mas alguns de vocês que estão aí na plateia que eu conheço sabem o que é que eu quero dizer com isto. Não só acompanhou os alunos e acompanha, como é um amigo da escola, é um amigo da cidade, das pessoas. E como ele dizia, o 36º livro é obra, é obra, é obra. Eu dou-lhe os parabéns, não lhe tiro o chapéu, porque não tenho o chapéu, mas posso fazer o gesto e desejar que possa ainda, não digo muitos mais, mas mais alguns livros no futuro. Eu acho que todos nós devíamos saber um bocadinho de música, de poesia, de teatro, enfim, um bocadinho, todos nós devíamos estar um bocadinho ligados às artes e, de facto, ser artista é um privilégio e é um bem, é um dom das pessoas, e o Tabar Ribeiro tem esse dom. Obrigada por ter escolhido esta escola para fazer o lançamento deste livro e desejo que tenha sucesso também nas vendas, também é preciso, não é? E pronto, e eu, enfim, é uma coisa informal. Sr. Vereador, nosso amigo. Aqui dou a palavra já no imediato ao Djalma Marques e vão saber porque é que eu escolhi para a apresentação desta obra um grande amigo, mas um grande conhecedor, um grande amante da poesia. O Tabar Ribeiro exagera, mas pronto, já me perdoou. Portanto, este livro é um obrigado pelo convite. Eu não tenho pouco tempo, mas para os poetas tenho sempre todo o tempo do mundo. Porque, de facto, eu tenho muita estima pelo Tabar Ribeiro, porque é muito difícil, e isto não são palavras, aliás, nós estamos num tempo em que fala-se por falar, e de facto as palavras autênticas e verdadeiras vão rareando. E de facto um poeta é um ser autêntico, é um ser total, é um ser inteiro, e isso é muito raro. E portanto o Tabar Ribeiro como poeta cumpre na perfeição aquilo que a Florela Espanca dizia: ser poeta é ser mais alto, e de facto é uma verdade inquestionável. A poesia é infelizmente não bem tratada no mundo, de uma forma geral. Claro que há sempre, felizmente, pessoas que estimam e devem muito à poesia, e quem mergulhar no mundo da poesia mergulha num bálsamo absolutamente maravilhoso, algo que é a resposta para muitas coisas deste tempo que procuram respostas para a felicidade, que é natural, e naturalmente é natural nós dizemos ser felizes, mas de facto
a poesia é muitas vezes olhada de lado, ignorada, até criticada, mas felizmente que há quem a aprecie. E é engraçado que eu, aliás, eu já estou há algum tempo em Oliveira das Meias e, curiosamente, os laços que me ligavam a Oliveira das Meias quase não eram nenhuns. Mas eu tomei uma vez uma posição no sentido de, porque eu não tinha algo muito importante naquilo que fazia anteriormente e que os poetas precisam muito, que é tempo. O tempo é o bem mais importante de todos. Tempo para saborear as coisas, para saborear o que está à nossa volta, para estar atento. É evidente que o poeta tem um preço a pagar. E o preço a pagar é que é uma pessoa que atinge o cume, mas também sofre. Mas só assim é que consegue escrever obras. Mas o poeta é poeta porque escreve livros, mas antes disso é poeta porque tem nas suas veias a seiva daquilo que é belo, que é autêntico, que é verdadeiro. E, portanto, nós temos nesta obra do Tavares Ribeiro um conjunto de emoções, de palavras que nascem fruto daquilo que ele vive. E, portanto, em 1819, houve um poeta chamado John Keats que disse: estou cada vez mais convicto de que fazer poesia é, depois de fazer o bem, a coisa mais importante que há no mundo. E, de facto, eu tenho muita pena, e com certeza que o Tavares Ribeiro também tem muita pena, que as pessoas não consigam descobrir a beleza sublime da poesia, que está impregnada aqui, obviamente, neste livro, como em todos os outros livros que ele faz, e neste livro em particular. Nós, neste livro, podemos encontrar muitas coisas, e é muito difícil sintetizar aqui muita coisa que eu poderia dizer sobre a obra do Tavares Ribeiro, e deste livro em particular. Há um pensador chamado Pablo Dors que disse eu não tenho sede, eu sou sede. Um poeta tem sede, eu não tenho sede, eu sou sede. Um poeta é sede. Porquê? Porque é alguém que é todo inteiro em cada coisa que faz. Aliás, há o Fernando Pessoa, tem uma frasezinha muito curta que eu acho que sintetiza tudo aquilo que um ser vivo devia encontrar. O Tavares Ribeiro tem isto antes de escrever, porque isto é muito importante o que eu vou dizer, antes de escrever nos livros as palavras e os versos, ele é isto, porque não é possível, ou melhor, é possível, pessoas que lançam livros, mas no fundo não põem isto naquilo que escrevem, que é o quê? Diz Fernando Pessoa, para ser grande se inteiro. Ele é inteiro. Se ele não fosse inteiro, ele não era poeta, porque é total e inteiro naquilo que faz. Volto a dizer, ele é poeta, não porque escreve livros, porque ele é poeta mesmo. Não é porque escreve o livro, é uma consequência do que ele é. E como dizia o Fernando Pessoa, nada teu exagero as coisas, ser todo em cada coisa, põe quando tu és no mínimo que faz. É o que ele faz. Põe quando tu é no mínimo que faz. E é todo em cada coisa. E portanto é isto que o poeta faz. Ele tem aqui algumas frases fantásticas, há muitas que podia dizer, quando ele diz no livro, pois no sentir há sempre um labirinto. Pois só no risco é que se vive inteiro. Há que ver no mistério o próprio encanto. Hoje é o sonho que nos faz vizinhos. Eu há bocadinho estava a dizer, depois não acabei, a minha ligação a Oliveira não existia. Praticamente não existia. Conhecia Oliveira, etc. E eu estava num sítio onde trabalhava, mas eu não tinha tempo. E depois pedi admissão do sítio onde estava e calhei aqui em Oliveira. O destino. Outras coisas que quiseram que eu caísse aqui em Oliveira. E a partir daí muitas coisas aconteceram junto da minha vida. Mas eu tive que ser total e inteiro, não podia abdicar de ser total, ser poeta, porque o ser poeta tem que estar nas veias das pessoas, porque se não tiver, não há nada. É estéril, é vã. E portanto, aliás, este livro fala de luz, muita luz, fala de sombras, fala de tristeza, fala de mágoas, fala de êxtase,
mas fala de algo que no fundo vem lá de dentro. E já o músico Schubert diz uma coisa muito simples que se aplica, Franz Schubert, que se aplica aos poetas, aos verdadeiros e genuínos poetas, quando ele diz assim: as minhas composições nascem das minhas mágoas, as que mais encantam no mundo nasceram das minhas dores mais profundas. Um poeta é alguém que sofre, é alguém que tem dores, mas é alguém que também tem alegrias, êxtase e muita luz. E isso é que põe nos livros e no poema. Volto a dizer, o poema só pode sair depois de fermentar durante muito tempo na alma e no coração do poeta. Portanto, ainda das frases lindíssimas, entre muitas, só destaquei aqui algumas. E quem souber unir o silêncio descobrirá no profundo a música que o mundo oculta. É a tarefa da vida criar luz na sombra do existir. Os poetas têm qualidades e defeitos como toda a gente, mas há um defeito que não podem ter e não têm. Talvez fisicamente para eles seja mau, que é que não podem andar distraídos. E as pessoas que não andam distraídos alcançam a luz, mas também sofrem muito. Isso é um preço a pagar, que ele está disposto a pagar, como é evidente. E, portanto, nós temos aqui um livro que fala, é um livro fantástico, mas é preciso ter tal tempo, é preciso ter tempo para saborear isto. O cardeal Tolentino Mendonça fala numa palavra que é a palavra umami, é uma palavra em japonês que quer dizer sabor, sabor. Vocês estão aqui hoje porque têm sabor em ouvir o que vai aqui acontecer e vão comprar o livro, vão ouvir o livro, vão ter sabor em escutar o que vai aqui passar. O cardeal Tolentino Mendonça há 2 anos lançou um livro em que falava sobre, só citou um poeta, um escritor, poeta-escritor. E curiosamente esse poeta fala de algo que o Tavares Ribeiro põe nos seus livros, que é o Giovanni Papini, que é um poeta extraordinário, escritor, em que ele diz assim: só há 2 tipos de escritores, os que escrevem com tinta e os que escrevem com o sangue e com a alma. O livro de Tavares Ribeiro tem sangue e alma lá, e isso é que lhe dá o valor, isso é que lhe dá a inteireza, isso é que lhe dá o brilho e a luz, que naturalmente tem que ser descoberto com o tempo, o tal tempo. Fala da saudade, fala do refrescar por dentro, fala, e tem palavras muito importantes em toda a sua obra. Fala de flores, fala de perfumes, fala de jardim, fala da vida, do tempo, da alma, do sentir, dos ecos, do silêncio, como disse, das tradições, da renovação, das incertezas, da meditação. Fala em muitas palavras. São palavras que escolhem sentimentos. E que escolhem sentimentos que, no fundo, estão presentes na vida de cada um de nós. Há bocadinho falei de Pablo Dvorak, que fala de não tenho ser, sou cedo, o poeta tem que ser cedo, tem que ter cedo, e também fala uma imagem muito engraçada que diz: nunca te esqueças que um iceberg é só água. O livro do Tavares Ribeiro fala, obviamente, de dores, de tristezas, mas fala de alegrias, fala de tudo isto, mas no fundo, os tais icebergs, que no fundo são algo inerente às desilusões que nós vamos tendo na vida, mas essas desilusões refletem, de alguma forma, reparem, um iceberg é só água. Portanto, ele consegue, e muito bem, o Tavares Ribeiro consegue fazer com que a tristeza não nos faça sucumbir e que a alegria seja mesmo apoteótica, seja mesmo deslumbrante. Porque, de facto, a poesia é algo muito poderoso, é algo intenso. E só poderá ser isso, de facto, se for inteira. E ele tem isso na poesia dele. O Tavares Ribeiro não conheceu o Miguel Ângelo, como eu não conhecia, mas ele disse, já o grande Miguel Ângelo dizia que muito ganha aquele que aprende quando perde. Muito ganha aquele que aprende quando perde. O livro de Tavares Ribeiro, como em regra dos poetas, o Tavares Ribeiro consegue com muita beleza, consegue fazer que das lágrimas, das tristezas, elas sejam transformadas em luz, em alegria, em cor. Isso é fantástico. Porque o poeta consegue, e ele consegue muito bem, olhar
para a realidade que o circunda, com o brilho e a luz que as flores têm, que tudo tem. E isso é muito importante. Agora, é evidente que ele tem que pôr na vida aquela frase, aquela expressão latina, cor ad cor loquitur, o coração fala ao coração. Porque o poeta fala ao coração das pessoas, quer falar ao coração das pessoas. Agora, o problema todo é que nós estamos numa sociedade em que, de facto, as pessoas não conseguem descobrir a beleza e a música, eu estava a ver, falo muito aqui da música também, da beleza que se esconde e da música que se esconde por trás das palavras. E, portanto, nós temos a oportunidade de, neste livro do Tavares Ribeiro, descobrir muitas coisas bonitas. Aliás, no prefácio ele fala da palavra gratidão, que é uma palavra que devia estar presente na nossa sociedade, e a gratidão a muitos poetas que já partiram e a poetas que neste momento existem, e o Tavares Ribeiro é um exemplo vivo de alguém, como eu disse, que antes de escrever poesia é poeta. E isso é muito difícil, meus amigos, é muito difícil. Porque há certas coisas que não se aprendem nas faculdades, não se aprende com a vida. Alguém outro dia dizia acerca de homens sábios: os homens sábios não são os cursos que dão isso, a sabedoria. A sabedoria passa pela capacidade de ler e interpretar, de encontrar nos livros a resposta para dilemas, desafios, problemas que nós nos vamos enfrentando. E o Tavares Ribeiro consegue, de uma maneira fantástica, essa transmissão da resposta que muitos andamos à procura. Agora, nós andamos todos com muita pressa, portanto, e a poesia não é compatível com a pressa. E aqui há muita coisa que eu queria dizer. Alguém dizia um dia que, apesar de todas as cicatrizes que tu cantas, aliás, precisamente é graças a elas que cantas, no sentido de que aquilo que acontece porque germina na luz, mas também na tristeza e na mágoa, e isso tudo trabalhado dá o poema final, que é o que reflete aquilo que vai dentro da pessoa. E, portanto, eu tinha muita coisa para dizer, mas não há muito tempo para dizer isso. E, portanto, parabéns, Tavares Ribeiro, e nunca te esqueças que... É engraçado que o poeta Ovídio foi expulso de Roma porque escreveu um poema e o imperador lá não gostava e mandou para fora o poeta Ovídio. E também existem coisas belíssimas, como no século I a.C., os poetas já eram olhados como aquelas pessoas que eram o clínico da alma. Aliás, em ruínas da antiga Grécia encontraram lá uma frase que dizia clínica da alma, que eram estar nas bibliotecas e os poetas, os livros, clínica da alma. Estes livros podem ser uma clínica da alma, podem ser uma resposta, são uma resposta para muitas tristezas, para muitas mágoas, para muitas dores, porque e nós parece que descobrimos agora a verdade. Não descobrimos, há muitas coisas que nós descobrimos hoje, mas já na antiga Babilónia, no Egito, na Grécia Antiga, os poetas eram encarados como os meninos queridos dos deuses. Os meninos queridos dos deuses. E, portanto, mesmo que as pessoas não valorizem aquilo que escrevemos, nós temos um sentido de missão, que é o sentido que o Tavares Ribeiro tem ao longo daquilo que faz, e que muito me alegra em tê-lo como amigo, porque de facto é difícil hoje, cada vez mais, encontrar pessoas, como disse, não é porque escrevem livros, é que antes de escreverem livros são poetas no que dizem e no que fazem, porque são autênticos, verdadeiros e totais. E isso é muito difícil de encontrar hoje. Parabéns, Tavares Ribeiro. Muito obrigado. Com estas palavras, só um poeta é capaz de dizê-las. Ele, porque é poeta, compreende e diz estas palavras todas.
eu já nem preciso dizer nada, já está dito, está tudo tão dito e bem, que o que eu disser é apenas sublinhar. E nós, estar a sublinhar, já não é preciso, está tudo dito, isto está tão bem, pronto, acabou. Agora, há coisas, então, que eu quero dizer. Naturalmente, a minha felicidade, porque é também felicidade, é também poesia, reunir aqui estes meus amigos também, que só mesmo por poesia é que também estão aqui. Portanto, a poesia está em todos. Porque hoje sair para vir até aqui é uma poesia. Isto já não se usa, põe gratuitamente fazer animação, porque estão aqui, porque são amigos e estão. Isso hoje quase não se usa, isto entre aspas, mas quase que não se usa. Claro que nós, portanto, temos uma questão que é muito simples, e só há uma palavra também muito simples que diz tudo, que é obrigado ou reconhecido. Estou muito reconhecido. Naturalmente, aqui também eu sinto uma grande honra estar aqui. Eu tenho a agradecer aos meus amigos, mas fundamentalmente à direção, aqui representada pelo professor Dr. Henrique, também pela professora doutora Fernanda Príncipe, e, portanto, estão a ver como isto traduz, de algum modo, aquilo que nós temos em comum, que é uma grande amizade, e temos, de facto, já leva duas dezenas e tal de anos com essa amizade desde o início, que realmente só entre pessoas que são assim, e o ser assim é também a poesia que está numa amizade sincera em todos os aspectos. Outra coisa que é gratidão, que foi aqui falada, e eu realmente estou grato a todos, desde os familiares, desde os leitores, desde os amigos, desde as instituições, coletividades, porque todos eles, cada um em determinadas alturas, mas no conjunto, é que me fizeram evoluir durante este tempo grande, que é, portanto, iniciei em 86 e continuei até agora, levo 36 livros, já estou a dever 2 livros para estar em dia 1 por ano. Portanto, este ano tenho de escrever pelo menos mais 2 e para o ano completar, para ter os 40 livros, aos 40 anos, a ver se consigo, porque para o ano faz 40 anos. Quer dizer que eu tenho de futuro, tenho projetos, e isto é sempre bom, nós sentirmos vivos e sentir aquilo que coletivamente as nossas palavras também são sentidas, ou mais ou menos, mas sim, pode ser uma simples quadra, pode ser uma simples frase, e se eu passei esse entendimento, fico muito satisfeito, porque me entenderam uma parte de mim, porque uma parte de mim também está na poesia, está noutras coisas. Os meus livros não são só poesia, e este é o 7º livro de poesia. Tenho mais 2 em coautoria, eu não os conto, embora refira-me a eles, é lógico, eu também participei. Mas tenho história, tenho outras coisas. Mas gosto de voltar à poesia, porque é aquela posso-me exprimir muito mais o que sinto, não é na história, ou não é nas tradições, ou noutras coisas que eu possa exprimir o eu total. Na poesia tenho liberdade para poder fazê-lo, para entender os outros, dizer aquilo que penso, que estou a ter, no coletivo estou a compreender e dou-me a compreender, e portanto isso é muito bom. Agradeço-vos a todos, sinceramente agradeço-vos a todos. O apoio também da Câmara é evidente, está aqui o
e a nós, vice-presidente da Câmara, vai ter a palavra para dizer-nos, comunicar aquilo que julgamos. Muito boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial ao poeta da noite, ao Tavares Ribeiro, mais um livro. Também ao seu professor Henrique Pereira, presidente desta Escola Superior de Saúde, também à professora Fernanda Príncipe, ao professor Djalma, que apresentou, que aqui nos trouxe palavras muito interessantes e belas sobre este enquadramento, sobre a poesia e sobre o Tavares Ribeiro. Também um cumprimento às 3 tunas que hoje vão também a brilhantar a noite com a sua música, que é a tuna da Universidade Sénior e as tunas residentes aqui da Escola Superior de Saúde, e também ao Grupo Folclórico de Sidacos, aqui vizinhos desta escola. E a todos vós, já aqui foi dita muita coisa interessante e profunda, e eu queria também dizer 2 ou 3 coisas muito rápidas. A primeira é que antes de chegar ao Tavares Ribeiro poeta, que é por causa disso que hoje estamos aqui, eu gostaria de dizer que o Tavares Ribeiro é de facto um grande trabalhador cultural. O Bento XVI, quando veio à janela depois do fumo branco ter saído, disse basicamente que era um simples trabalhador da vinha do Senhor. E o Tavares, eu digo do Tavares Ribeiro que é um simples trabalhador desta vinha cultural da nossa comunidade, porque de facto o Tavares Ribeiro é um embaixador da nossa cultura, porque ele está presente em praticamente todos os eventos culturais da nossa cidade, e nas nossas freguesias encontramos lá o Tavares Ribeiro de máquina fotográfica na mão, a participar no evento, a fotografar, a registar para a memória futura. E portanto é muito importante reconhecer essa sua presença e esse seu entusiasmo por todos os eventos culturais que vão acontecendo, e são muitos, como sabem. Depois, além de ser este embaixador cultural, o Tavares Ribeiro proporciona também que outras pessoas, que outras instituições, é de facto um trabalhador incansável a ajudar essas pessoas e essas instituições, muitas vezes também a publicarem os seus livros, a realizarem exposições. Ainda esta semana falamos, porque ele também está a ajudar o Abílio Guimarães num conjunto de exposições que estão a decorrer nas freguesias, e outras atividades que vão acontecendo. O Tavares Ribeiro vai ajudando, ou vai também através da sua editora publicando livros, sejam de poesia, sejam sobre a história local. Ele tem sido de facto também um contribuidor ativo para conhecermos um pouco melhor a história de cada freguesia, das personalidades da Oliveira das Azeméis, dos recantos, dos lugares, do património, e portanto é de facto uma pessoa ímpar aqui na nossa comunidade. E eu, enquanto autarca, enquanto vereador da cultura do município de Oliveira das Azeméis, agradeço ao Tavares Ribeiro de facto este seu entusiasmo e este seu trabalho. E obviamente, como cidadão oliveirense e como cidadão que julgo atento, vejo de facto já há muitos anos, já conheço o Tavares Ribeiro há muitos anos mesmo, e desde jovem que já me habituava a vê-lo aí passar pelas ruas da cidade de máquina fotográfica na mão. E portanto, Tavares Ribeiro, muito obrigado pelo seu trabalho cultural, pela sua amizade e por tudo aquilo que faz pela nossa comunidade.
36 livros são muitos livros, isto de facto, eu nem que vivesse 200 anos não conseguia escrever tantos livros, e é de facto, cada pessoa tem as suas, tem a sua maneira de ser, exprime-se conforme no fundo sente esse chamamento, e o Tavares Ribeiro, mesmo no meio de todos os seus afazeres, consegue escrever muita poesia, não é? Ele já referiu-nos que este já é o 7º livro de poesia, e portanto eu tenho aqui 2 que até escolhi, que daqui a um bocadinho queria partilhar também convosco, porque se estamos aqui numa apresentação de um livro de poesia, acho que devemos ler poesia, e já aqui foi dito também pelo professor João que a profundidade da poesia, muitas vezes da dificuldade em ser compreendida, é também um espaço onde as pessoas podem se exprimir, muitas vezes com alguma subjetividade, muitas vezes sem dizer uma única palavra, e portanto a poesia tem essas características. A poesia, se não sabem, mas é um estilo literário menos vendido, chamemos-lhe assim. Se calhar não é por acaso, porque aquilo que já foi referido, que é preciso tempo, que é preciso esse tal sabor, é preciso saborear as coisas, e hoje em dia as pessoas cada vez mais têm essa dificuldade de parar para saborear a beleza dos dias, para saborear o silêncio, para saborear a poesia, e nesse ponto de vista se calhar não é muito aliciante para a maioria das pessoas ter que ler um poema e se calhar não o entender muito à primeira e ter que o ler à segunda ou à terceira. Mas mais engraçado do que isso é lê-lo passado 10 anos e ler uma coisa totalmente diferente do que aquilo que leu quando o leu pela primeira vez. E isto é engraçado, que isto não acontece só quando lemos a poesia dos outros. Isto acontece quando lemos a nossa poesia. Quem escreve a poesia já lhe deve ter acontecido que é uma coisa extraordinária. Como é que uma pessoa escreve e lê e interpreta algo nessa escrita, naquilo que lhe saiu, e como é que depois, passados uns anos, lê o poema de maneira totalmente diferente. É engraçado, não há grande explicação para isso, a não ser de facto o estado de alma de cada pessoa, e mais do que isso, penso eu, que é aquilo que acontece não só na poesia, mas na nossa vida, não é? Nós já nos apercebemos que à medida que vamos somando anos à nossa vida, vamos tendo uma visão diferente das coisas, e muitas vezes uma pessoa com 40 anos ou com 50 anos olha para a mesma pessoa quando tinha 20 e não se reconhece em alguns gostos, em algumas tomadas de posição, e portanto, porque as coisas vão mudando, vão-se acrescentando outras opiniões, vamos olhando o mundo de maneira diferente, e se calhar é por causa disso, e a poesia não foge também a isso. Quando nós lemos aquele poema passado 20 anos, ou passado um ano, ou passado um mês, conseguimos, em alguns deles, não é? Porque não acontece com todos os poemas, mas em alguns deles, de facto, nós muitas vezes vemos nele uma mensagem diferente, no fundo é isso. E portanto, Tavares Ribeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo trabalho que tem desenvolvido.
e vamos vendo por aí, não é? Não só nestas lides culturais, mas na nossa vida, e é muito importante, de facto, que o Tavares Ribeiro continue a publicar, a escrever, e mais importante do que tudo isso, é que continue a fazer da sua vida, como também já aqui disse o professor Djalma, a poesia, no fundo, e que continue a ajudar os outros, e que continue a ser feliz, porque é de facto para isso que nós vivemos nesta vida. E eu então escolho aqui dois, e por acaso é logo um a seguir ao outro. Um é na página 54, outro é na página 52, mas eu vou primeiro ao da 54, que é a essência. Então diz o Tavares Ribeiro assim, neste poema: o mundo ensina em silêncio, pois há lições que o tempo revela sem palavras. Entender é dom de quem sente, não a palavra precisa e pronta, mas a sombra de um gesto quente, o eco da terra que apronta o mistério que sempre existe. É no espaço entre o ver e o viver que a alma se encontra, desnuda, e o essencial, sem moldura ou estudo, é o que no peito vem florescer. E o segundo é semente e sonho. Se a terra for abraçada com o suor que a vida exige, se o braço for firme e a semente bem escolhida, há de crescer o sonho no ventre fértil da esperança, e o tempo, paciente, há de cumprir seu destino. Do esforço virá o pão, de cada gota um fruto, e na colheita o sabor do suor transformado em vida. Porque na luta, no chão, se semeia também o futuro. Obrigado, Tavares Ribeiro. Obrigado a todos. E então o grupo folclórico vai preparar-se, enquanto eu também vou preparar uns 10 minutos e voltamos aqui, neste caso, a animação. Claro que também quero agradecer quer ao grupo folclórico de Cidades, quer às três tunas, portanto, da Besoura e a Caricatuna e ao Rapazinhos Tuna.